E abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 1, versículo 40. Aleluia. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Aleluia. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Marcos capítulo 1, versículo 40. Hoje nós leremos aí os 5 versículos hoje, do 40 ao 45. Glória a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45. Bendito seja o nome do nosso Deus e eterno Pai, soberano Senhor. Deus abençoe. Esperar só mais uma pessoa encontrar ali para a gente estar todo mundo dando junto. Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Bendito és o nome do Senhor. Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus: Aproximou-se dele um leproso, aproximou-se de Jesus, que rogando-lhe de joelhos dizia: Se quiseres, bem podes purificar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a sua mão e tocou nele e lhe disse: Quero ser limpo. Tendo ele dito isso, a lepra desapareceu e o homem ficou limpo. Advertindo-o severamente, logo despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Tendo, porém, ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus não podia entrar publicamente em qualquer cidade, mas se conservava fora, em lugares desertos, e de todas as partes vinham pessoas a ele. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por este momento, por essa palavra que se traga para os nossos corações nessa noite, Senhor, através do Espírito Santo do Senhor. Pai soberano, Espírito Santo, fale conosco na tua santa palavra, nos dando sabedoria, que eu diminua e o Senhor cresça, que nada saia de mim, mas venha do Senhor, do céu, para os nossos corações, a palavra do Senhor que é viva e que é eficaz, uma palavra, Senhor Deus, que nos conforta, nos consola, nos alerta, nos ensina, nos exorta, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para aprender um pouco mais de Ti, para receber do Senhor uma palavra, Senhor Deus, que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Aleluia. Essa passagem de Marcos, Lucas também retrata, Mateus também retrata. É uma passagem onde Jesus ele estava no Sermão do Monte, terminou de fazer o seu Sermão da Montanha. Todo mundo conhece o Sermão da Montanha, aquele sermão longo de Jesus Cristo, na qual muitas pessoas saíram durante o sermão, um sermão duro, que Deus confrontou, cada um estava ali presente, mas alguns ali ficaram. E ao Jesus descer do monte, monte chamado esse, Monte das Bem-aventuranças, esse monte chamado de Beatitudes, ele descia do monte, e ao descer do monte, grande multidão o seguia junto. Para a gente contextualizar aqui, seguir aqui o que está acontecendo naquele local, no texto que a gente leu. Jesus descia do monte com os discípulos, a multidão seguia junto com ele, e pelo relato de Mateus, a gente pode ver que esse leproso ele estava no meio da multidão. Então esse leproso ele pode ser, na verdade, todo leproso, naquela época se encapuzava para cobrir ali a sua lepra. Cobrir o que é lepra? Lepra é uma doença que afeta a pele, que afeta os nervos periféricos, que com exceção ali do cérebro, da medula espinhal. A lepra era algo que tinha que se cobrir, como eu falei, e a sua aparência perdia a sua forma natural. A gente nos vê tudo bonitinho, mas quem tem lepra é cheio de bolas no rosto, no corpo, é uma coisa horrível de se ver. E esse homem, se a gente podemos imaginar, se ele tinha isso, a gente não sabe quando, nem se foi de nascença ou se foi durante a sua vida que ele adquiriu isso. Mas toda pessoa que tinha lepra, essa pessoa se escondia da multidão, porque era rejeitada pela multidão, por as pessoas sãs. Toda pessoa que tinha lepra, tinha um grupinho deles para eles ficarem reunidos, afastados do povo.
Então, se a gente for analisar este homem, provavelmente ele estava com um certo grupo de leprosos querendo uma libertação da sua lepra, ao ver Jesus pregar no Sermão do Monte. Ao ver Jesus pregar no Sermão do Monte, imagino eu, ele estava ali admirado com as palavras de Jesus, mas ele no seu coração: eu quero ser limpo. Eu tenho essa lepra já tem um tempo, eu não sei o que eu faço. Eu sou julgado, eu sou discriminado por essas pessoas, me olham com um olhar torto pelo fato de eu ser uma pessoa cheia de calos, cheia de bolas no meu corpo. Eu não sou assim porque eu quero. A vida, infelizmente, me acometeu isso. A vida, às vezes, nos acomete coisas que traz marcas da nossa vida que o mundo nos julga, que o mundo nos condena. Olha lá, a irmã Nayara foi assim assado lá no passado, mas Jesus a transformou. As pessoas continuam a julgar a gente pelo nosso passado, mas Jesus nos transformou. Jesus nos muda, Jesus nos molda, Jesus nos renova. Aquele homem leproso, ele não tinha um nome, ali na Bíblia não fala o nome dele, era um homem desconhecido pelo Marcos, pelo Mateus, pelo Lucas. Mas a gente pode ver que ele chega até Jesus prostrado, ele chega ajoelhando. Ele não chega de tupetão, Senhor Jesus, eu quero ser curado. Não, não chega assim. Ele reconhece quão grande é o Senhor que estava na frente dele. Ele reconhece que na frente dele estava o Filho de Deus. Ele reconhecia isso. Porque ele chegou, não foi de qualquer maneira. Ele chegou se prostrando: Senhor, ó Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Imagina o pensamento deste leproso antes de chegar até Jesus, na multidão ali, todo mundo querendo cura. Mas Senhor, me cura, Senhor, me cura. E ele ali: como é que eu vou chegar até o meu mestre? Como é que eu vou chegar até o Senhor Jesus? A gente é pregador, a gente imagina muita coisa. Então, o leproso, ele começou ali, naquela multidão: como é que eu vou chegar até ele? Imagina que ele foi se esgueirando de um, de outro, igual a mulher do fluxo de sangue. Foi esgueirando para lá e para cá, para lá e para cá, cobrindo as suas feridas, até no momento que ele comprou o pensamento dele: hoje eu não saio daqui, desse monte, sem receber a minha cura. Eu não saio deste monte aqui, sem todos que me caluniaram, me julgaram por minha lepra, ver a grandeza do meu Deus que vai me curar. Eles vão contemplar ele. Eles me julgaram, eles me cuspiram na cara por causa da minha lepra, mas eles vão me admirar por conta do meu mestre que vai me curar. Imagina que o leproso ficou dessa maneira, pensando desse jeito. Aí ele consegue chegar até Jesus. Imagino naquele momento a mente dele assim: tomara que ele me cure. Tomara que ele me cure. Por quê? Olha como ele fala com Jesus: se quiser, ele não manda Jesus curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me limpar. Esta oração, esta fala deste leproso nos ensina uma certa humildade que nós não temos no nosso meio, a grande maioria, não falo todos. Porque na nossa oração, nós falamos com Deus assim: Senhor, eu quero isso e quero aquilo. Pronto, acabou. Ou só faz ou não faz, mas eu quero isso. O leproso nos ensina o quê? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele não manda o Senhor curá-lo. Ele pede: se o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor pode. O Senhor pode me curar. Se o Senhor não quiser, amém. Eu vou continuar leproso. Vou continuar seguindo a minha vida. Mas eu tenho fé que o Senhor quer me curar. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não quer o nosso mal. Jesus, ele só quer o nosso bem. Você acha que Jesus fica feliz vendo você triste na sua casa, no seu trabalho ali, depressivo e tudo mais? Não, ele não gosta disso. Ele nos quer ver felizes nele. Ele nos quer ver em abundância de alegria nele. Então, o leproso, sabendo que Jesus tinha compaixão e era amoroso, ele sabia que se pedir em humildade, ele iria receber a sua bênção. A lepra, se a gente trazer para os nossos dias, não necessariamente é algo físico, mas é o nosso pecado do dia a dia que bate na nossa porta. Quantos de nós tem uma lepra de algum vício? Tem uma lepra de algum desejo que tem, que você todo dia luta contra esse desejo? Tem a lepra de algo que você faz, mas Deus não se agrada. E essa lepra você pede a Deus: Deus, tira de mim. Só que não está sabendo pedir. Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor quer, o Senhor pode me tirar esse vício. O Senhor pode me tirar essa lepra do pecado que me acometeu no meu dia a dia. E Ele purifica.
Ele é purificador. Aquele leproso, imagino eu, todos os dias, ele clamando: um dia eu quero ser curado, um dia eu quero ser liberto dessa lepra que me acometeu. Em Salmo 50, verso 15 fala: e clame a mim no dia da angústia, eu, Deus fala, o livrarei, e você me honrará. Aquele leproso, quando ele foi curado, assim que ele foi curado, o que ele fez? Ele honrou ao Senhor, ele foi contar as maravilhas de Deus. Esse leproso, ele honrou esse salmo, ele clamou ao Senhor no dia da angústia, dias tenebrosos, dias escuros, todo dia sendo humilhado, todo dia passando por um aperto, todo dia pessoas olhando torto para ele, mas ele continuando com fé: eu vou receber a minha cura algum dia, eu vou ser curado algum dia. Senhor, eu sei que eu pequei durante a minha vida, falando com Deus, que ele ainda não estava com Jesus pessoalmente, imagino eu, ele falando ali com ele mesmo, mas eu sei que o Senhor um dia pode me curar. Aí imagina este leproso ouvindo falar de Jesus. Jesus passa na Galileia, para lá e para cá, curando enfermos, expulsando demônios. Imagina esse leproso ouvindo falar de um tal homem que se diz Filho de Deus, curando e libertando cativos. Esse homem que estava angustiado, Salmo 50, verso 15, agora ele fala e pensa: peraí, o Senhor ouviu a minha súplica, porque o filho dele está presente nesta terra. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou ir contra todo mundo. Se alguém me barrar, eu quero nem saber, eu vou empurrar e vou chegar até ele. Aonde ele estiver, eu vou atrás, e algum dia ele vai me curar. Aquele leproso tinha fé. Aquele leproso, ele acreditava que em algum dia, por ele estar sempre clamando a Deus, Deus ouvindo a oração dele, algum dia esse milagre iria chegar na vida dele. O leproso também, nós podemos enquadrar no Salmo 10, versículo 17. Tu, Senhor, ouves as súplicas dos necessitados. Ele estava necessitado de uma cura. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Deus jamais vai esquecer uma oração de alguém que está necessitado. Se você necessita dele, clame, ore, busque, que ele vai suprir as suas necessidades. Ele é Deus. Salmo 10, 17 fala claramente isso. Tu, Senhor, ouve a oração, a súplica, o clamor dos necessitados. Tu, Senhor, reanima, dá ânimo, dá força para eles. Então, quando você estiver desanimado, necessitando de Deus, algo na sua vida, clame que Ele está ouvindo. Ele está ali, endireitando a cabeça dele para ouvir a sua oração, para poder atender o seu pedido. A gente pode olhar também que quando este leproso ele chegou para Jesus falando: se quiseres, bem pode purificar-me, ele lançou para Jesus a sua ansiedade e o seu problema. Aí nós vamos para 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Então aquele leproso, ele chegou perto de Jesus, já lançando para Jesus: aqui estou com a minha lepra. Este é o meu problema, esta é a minha dificuldade. Está aqui, Senhor, toma. Porque eu sei que durante toda a minha vida o Senhor tem cuidado de mim. Por mais que a gente passe por problemas de dificuldade na nossa vida ou enfermidades, a gente tem que ter a certeza na nossa fé que Deus tem cuidado de nós. Não é no seu tempo nem no meu que ele vai curar você, que Ele vai resolver o seu problema, é no tempo dele. Mas nós temos que ter fé que no escuro Ele ainda está conosco. A gente não enxerga a luz dele no escuro naquele momento, porque Ele se ocultou para testar a nossa fé. Mas Ele está presente em todo momento com os seus filhos. Em todo momento. Jamais pense assim: Deus, eu estou com um problema tão grande que isso parece que esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu de nós. Às vezes Deus testa a nossa fé. E se você for aprovado, você recebe a sua vitória. Agora, se você não for aprovado, vai continuar pelejando até ser aprovado pelo Senhor. Mas Ele continua de olho em você. Ele continua acompanhando os seus passos, enquanto você não se desviar da palavra dele. Aquele leproso, ele se jogou aos pés de Jesus. Aí Jesus fala de uma maneira tão linda. Em algumas Bíblias fala não só compaixão, mas fala que Jesus estava furioso. Aí eu olhei assim: mas Deus, por que Jesus estava furioso?
A fúria de Jesus era com o pecado, que o pecado causa no ser humano que é feito a imagem e semelhança de Deus. A pessoa que deixa a lepra do pecado tomar conta, o pecado faz com que essa pessoa seja menosprezada, humilhada, seja uma pessoa que vive uma vida mendigando pão, uma vida totalmente a Deus dará. O pecado, ele causa isso na pessoa. Ele destrói a alma da pessoa. Ele destrói a vida da pessoa. Ele destrói a família da pessoa. Imagina um leproso da família dele, se ele tivesse, como é que seria a reação da família dele? Talvez a família dele até chutou ele de casa, a gente não sabe. Porque se a gente for imaginar uma lepra naquela época, era algo contagioso. Era algo que ninguém queria a pessoa perto. Então, se a família dele não tivesse lepra e ele só o único sendo de lepra, provavelmente a família dele chutou ele de casa. Talvez esse leproso ele vivia uma vida totalmente angustiada e depressiva, talvez. Porque a lepra era algo que fazia com que a pessoa fosse rejeitada por todos. Ficasse junto apenas com seu grupinho doente ali, junto com os leprosos, numa região reservada para eles. Aí Jesus fala, olha para você ver. Ele olhou para o leproso e viu o pecado, o que o pecado causa no ser humano. Imagina Jesus naquele momento, olhando e falando assim, Pai, nós fizemos o ser humano a nossa imagem e semelhança, mas olha o que o pecado tem causado à nossa imagem e semelhança. Olha a destruição que tem feito no ser humano. Olha a situação desse homem. Jesus olhou com fúria por conta do pecado, mas olhou com compaixão para a alma do leproso. Eu vou curar esse homem, porque esse homem chegou com fé até mim. No meio da multidão, ele veio com muita fé e me pediu com fé, porque ele sabe que eu posso curar, mas não mandou eu curar. Ele só falou assim, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ou seja, se eu não quiser, ele vai continuar com a fé dele, crendo que um dia vai receber a cura. Eu vou curar. Jesus fala de uma maneira tão limpa, eu quero ser limpo, pronto, só isso. Eu quero, seja limpo, meu querido. Seja limpo. Jesus, Ele é um Senhor que Ele pode tudo em nossa vida. Mas a seguinte pergunta que eu faço para nós temos orado corretamente com Deus? Pedindo a Ele corretamente sobre as nossas transgressões, sobre os nossos erros, sobre as nossas petições? Nós temos mais mandado em Deus ou nós temos pedido com humildade ao Senhor aquilo que queremos? Porque tem uma certa mania de muitas pessoas falarem, mande em Deus que Ele vai te obedecer. Não, a gente não tem que mandar em nada em Deus. Nós somos servos de Deus. Prensa Deus contra a parede que Ele vai responder, não prensa Deus contra a parede não. Nós não podemos fazer isso. Quem somos nós? Quem somos nós? Somos pó. Leproso se humilhou perante Jesus. A mulher do fluxo de sangue se humilhou perante Jesus. Não pressionou Jesus, não. Então, o que nós temos feito? Qual o pedido que nós temos feito para Deus? Às vezes não recebemos nada de Deus ainda porque o pedido está sendo mandado a Ele. Oh Deus, faz isso, oh Deus, faz aquilo. Não é assim. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Um exemplo dessa oração a gente vê com Jesus no Getsemane. Mateus 26, 39. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, se for possível. Jesus era Deus? Ele poderia mandar no Pai, afaste-me esse cálice. Poderia, mas não. Se for possível. Lembramos de quem? Do leproso. Se quiseres. Olha que oração linda que a gente tem que aprender. Às vezes a gente passa por tanta aprovação na nossa vida que a aprovação não sai porque não está sabendo pedir. Está só mandando em Deus. Deus não é para ser mandado, Deus é para ser a gente obedecer a Ele. É para a gente reverenciar a Ele. Senhor, eu preciso de um emprego, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar. Senhor, eu preciso de uma cura, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Senhor, eu preciso de algo na minha vida que o Senhor sabe, se o Senhor quiser, o Senhor pode me conceder. É esta a oração que nós temos que fazer. O próprio Jesus, nosso Senhor, fez essa oração, e por que nós não vamos fazer? Por que nós não vamos fazer? Quando Ele fala para afastar o cálice, é afastar a ira de Deus. E Ele continua, contudo, não seja como eu quero. Olha isso. Não seja como eu quero, Pai. Eu sei que eu vou passar por essa ira do Senhor, mas se o Senhor puder, o Senhor me tira ela. Mas não seja como eu estou querendo, que seja como Tu queres.
Por quê? Porque o nosso Deus, ele tem planos de paz para nós e não de mal. As pessoas confundem muitas coisas. Ah, Deus está me castigando, Deus está fazendo isso comigo. Não, é o pecado que faz isso com você. Talvez é uma provação que também Deus está colocando na sua vida para testar a sua fé. Mas não julgue a Deus, não incrimine a Deus, não coloque nas costas de Deus a coisa que você está passando. Apenas continue o adorando e falando: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tirar dessa situação. Porque eu tenho fé que tudo pode o Senhor fazer. O Senhor é o Deus do impossível. Aquela petição foi de uma humildade tremenda de Deus. Ele se alegrou, Jesus se alegrou, Deus se ouviu. E a vontade soberana de Deus aconteceu para com aquele leproso. E aí nós vamos lembrar em Isaías 61, versículo 1 a 3. Fala o seguinte sobre o nosso Mestre Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me, Jesus, a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, que é o juízo final, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Uma coroa que é o quê? A vida eterna, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Jesus, Isaías 61, verso 1 a 3, fala do nosso Senhor Jesus. Este Senhor que apareceu para o leproso, esse Senhor que pregava nessa terra, anunciando a sua palavra, curando e libertando cativos. Aleluia! A vinda da virtude do Senhor, o poder do nosso Jesus curou aquele leproso. Imagina a cena. Imagina a cena. Olha só. Jesus estendeu a sua mão. Vem cá, irmão José, vem cá. Seja aqui um ator aqui agora. O senhor é o leproso. Estende a mão aqui. O leproso estendeu a mão para Jesus. A palavra fala que Jesus estendeu a mão também. Eu quero ser limpo. Imagina aquelas bolinhas desaparecendo durante o corpo todo do leproso. Imagina isso, aquilo lá foi um mistério de Deus. Você tá, varão? Foi um mistério de Deus, obrigado. Imagina, naquele momento, todo mundo ao redor olhando as lepras sumindo naquele instante. De imediato. Este é o poder do nosso Deus. Ele pode fazer tudo acontecer na sua vida assim, ó, no estalar de dedos. Uma virada de um dia para o outro, você pode ser aquilo que Deus colocou para você ser. Aquilo que Deus reservou para a sua vida, Ele pode colocar na sua vida num estalar de dedos, porque Ele é Deus. Naquele momento, Jesus colocou a mão no leproso. Aí imagina aquela lepra sumindo, o leproso olhando assim. Imagina o coração dele se alegrando. Tremendo também. Rapaz, eu tremeria. Chorando. Ah, Senhor, misericórdia, obrigado, Jesus. Oh, meu Deus, estou curado. Olhando para o povo. Aí, gente, ó, o meu Senhor me curou, eu estou curado, eu estou livre, eu estou purificado. Imagina essa cena, gente. Imagina um leproso chorando, pulando. Eu vou falar para todo mundo que o Senhor me curou. Eu vou cantar para esse Deus aqui, que é o Deus Todo-Poderoso. Não existe outro além dele. Imagina essa cena. Aquele povo com o olho arregalado. O que é isso, rapaz? Aquele homem foi curado num instante só. É o poder da palavra do nosso Deus. Uma palavra que criou os céus e terra. Uma palavra que formou todo esse universo e nos criou. A palavra de Deus tem poder na nossa vida. Aleluia. Este homem, ele vivia uma vida totalmente menosprezada. Imagina ele voltando para casa. Imagina se ele tivesse família. Imagina ele voltando para casa, a família dele viria curada. O que aconteceu com você, rapaz? Onde é que você foi? Que médico é esse? Esse médico é Jesus Cristo, meu Senhor. Esse médico é o meu Senhor, todo-poderoso Filho de Deus. Toda pessoa que é transformada por Deus, ela não cansa de falar do Senhor Jesus Cristo. Ela tem prazer em anunciar as obras de Deus na sua vida. Mas para ele ser transformado, ele teve que se humilhar. Ele teve que reverenciar ao Senhor Jesus na sua frente.
Aquele que não se humilha, aceita Jesus sem se humilhar, ele não é transformado pelo poder da palavra, ele não é transformado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Para você ser transformado ao aceitar Jesus, você tem que crer que Ele é Deus e se humilhar perante Ele. Eu sou fraco, sou pecador, miserável, e só o Senhor pode me purificar. Só o Senhor pode limpar toda a lepra que há em mim, que eu mesmo me causei durante a minha vida. Não existe pecado que Deus não possa limpar da sua vida e jogar no mar do esquecimento. Pessoas falam, mas eu fui, já falei isso várias vezes, mas você até lembra, eu já fui um assassino, eu já fui um prostituta. Não interessa, para Deus é a sua alma que importa. Você se arrepende, você é transformado pelo poder de Deus, você é transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo, porque o nome dele é um nome que tem poder, o nome do nosso Senhor Jesus. Imagina, irmão Samuel, leproso lá, olhou para todo mundo. Rapaz, eu estou curado, olha. Aí ele joga aquele manto fora, ele olha para o seu corpo todo. Rapaz, ô Jesus, obrigado, mestre, obrigado. O discípulo olhando para ele, calma moço, calma, não, eu vou calmar não, eu vou continuar falando desse Deus aqui. Ele me curou, Ele me transformou, Ele me deu esperança para viver agora. As pessoas hoje em dia que procuram depressão, que têm depressão, elas não têm esperança de vida. Mas se elas olharem para Jesus e tiverem fé, Jesus dá essa esperança, porque Ele tem a vida eterna. Jesus dá essa esperança para essas pessoas. Quando de nós já passamos por certa depressão em nossa vida, eu mesmo já passei, Elias, o profeta, já passou. Jó, nessa situação, passou praticamente por uma depressão também. Perdeu a fé? Não. Continuaram tendo fé. Mas o inimigo ele fica ao redor ali soprando para você ficar mais abatido ainda. A questão é, Senhor Jesus, o Senhor me deu esperança e eu creio que o Senhor tem a vida eterna para me dar. A nossa vida nessa terra, o nosso objetivo, o nosso foco é a vida eterna. É o nosso Senhor Jesus. Ele não veio aqui para morrer à toa por você e por mim, não. Ele veio para morrer por nós, para nos trazer essa vida e vida com a abundância que Ele tem para nos dar. Aquele leproso, Deus deu para ele naquele momento esperança. E em Jesus, ele encontrou coragem para viver. E em Jesus, ele renovou a sua fé, que outrora tinha um pouquinho, foi curado, mas agora está mais forte ainda a sua fé, através da cura de Jesus na sua vida. Quando Jesus aparece para nós, a nossa fé aumenta, Samuel. Quando Jesus aparece para nós, irmã Maria, a nossa fé ela transporta. Nossa fé ela é vivificada pelo nosso Deus. Por isso o Senhor Deus fala sempre na palavra: medita na minha palavra dia e noite, porque é dela que vem a vida eterna para vocês. É dela que vem a fonte de água viva. É da minha palavra. A palavra que transforma a vida de vocês, que traz a esperança, traz a coragem, traz a fé e a força para viver nos dias atuais. Não existe lepra que possa nos afetar se a gente tem Jesus Cristo em nossa vida. Ele é o nosso Senhor. E quando Jesus aparece, quando encontramos com Jesus, Ele transforma de dentro para fora. A transformação dele começa a tirar toda a impureza de dentro do seu coração e da sua alma. Todo o seu desejo profano, tudo que você deseja que Deus não agrada, Ele vai tirando, vai arrancando fora. Todo o pensamento de suicídio, o pensamento ruim de matar alguém, todo o pensamento de falar mal de alguém, Deus vai retirando, vai transformando, vai renovando, vai te transformando para a honra e para a glória dele. Essa mudança, ela ocorre pelo poder do nosso Deus. É uma mudança de caráter também. Aquele leproso andava abatido, andava triste, andava angustiado, não conseguia olhar para as pessoas de frente. Ao Jesus o transformar, ao Jesus o dar coragem, ao Jesus o mudar de dentro para fora, a mudança de caráter também aconteceu. Ele passou a andar assim, olhando para as pessoas. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Ele parou de olhar assim, para olhar assim para o povo e anunciar o Evangelho de Deus. A mudança de caráter. Aquele leproso não era mais uma pessoa que andava triste, angustiada, mas era uma pessoa que agora andava alegre, andava regozijando no Senhor. Aí você fala para mim, mas ele não passou por apertos depois, não? Pode ser que ele passou, porque Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas como ele tinha alegria no Senhor, essa alegria o fortalecia durante a sua caminhada diária com Deus.
Jesus, ele faz uma mudança visível externamente também. Aquele leproso foi curado internamente e externamente. Deus trabalhou nele a sua fé, trabalhou nele a sua coragem, trabalhou nele a sua vida interior, a sua alma, a sua mentalidade de uma pessoa perdedora, agora uma pessoa que é vencedora em Cristo Jesus, ele passou a ter. Mas também ele teve uma mudança visível, onde as pessoas viram a transformação de Deus na vida deste leproso. Ou seja, quando você aceita Jesus de coração, corpo e alma, as pessoas ao redor vão ver a transformação que Jesus fez na sua vida. Muitos podem julgar, como eu falei, mas que é isso? Transformar aquela pessoa ali, como pode? Só que ao você continuar caminhando com Deus, o brilho de Deus na sua vida vai reluzir para essas pessoas, e elas vão se prostrar também junto com você a esse Deus e começaram a adorar. Porque isso é o poder transformador do nosso Deus. É uma mudança visível. Há muitos que aceitaram Jesus, mas não tiveram essa mudança visível. As pessoas olham para essa pessoa que aceitou Jesus, mas não vê Jesus nessa vida. Porque essa vida, infelizmente, não teve mudança de caráter, porque não quis mudança de caráter. Senhor Jesus, eu te aceito, mas eu quero ser do jeito que eu sou. Jesus, eu te aceito, mas eu quero continuar com essa leprinha, com esse desejo que eu tenho aqui no oculto aqui. Eu quero continuar dessa maneira. Aí as pessoas do mundo olham para essa pessoa e falam que lá não é crente nem aqui nem na China. Aquilo ali não é de Deus, não. Porque não teve mudança de caráter, não teve a transformação visível do Senhor. Aquele leproso, ele se prostrou e ele foi com o intuito de: Jesus vai mudar a minha vida, e aquilo que ele me ordenar eu farei, eu obedecerei, porque ele é a palavra que eu necessito todo dia na minha vida. Esse leproso, ele mostra para a gente que aquele verdadeiro cristão é aquele que muda de dentro para fora, muda caráter, conforme o fruto do Espírito em Gálatas, mas também é uma pessoa que as pessoas lá fora vão enxergar Cristo na sua vida. Não é enxergar você, é enxergar Cristo. Nós temos que sempre nos apagar para que o nosso Senhor resplandeça para as pessoas lá fora. Então esse leproso, vamos imaginar a cena, ele voltando, ele não queria falar do nome dele, porque ele foi transformado por Jesus Cristo. Jesus, meu Senhor, me curou. Repita isso. Jesus, meu Senhor, me libertou. Quem é Jesus, rapaz? Jesus é o Filho de Deus, está lá, vai lá ver ele. Lembra daquela mulher lá do poço, da samaritana? Assim que Jesus alimentou ela e deu ela de beber, que é a água da vida, essa mulher, ao ser purificada por Jesus na sua alma, ao ser transformada por Jesus, pelo poder que Ele é o poder transformador da nossa vida, essa mulher largou o seu cântaro lá, quis nem saber da água material, já desceu para os samaritanos pregando o Evangelho de Deus. Gente, tem um homem lá em cima lá que a gente sabe minha vida toda, é um profeta, mas ele é Filho de Deus. Ele é Senhor que me salvou, me libertou e curou a minha alma. Eu agora estou liberta, estou transformada. Aquelas pessoas ficaram paradas, não. Aquelas pessoas se sentiram, o que é isso? Aquela mulher assim, assada, agora está desse jeito. Andava triste para lá e para cá, agora está alegre desse jeito. Mas vamos lá conhecer esse Senhor. A palavra fala que eles foram subindo para conhecer a Jesus Cristo. Porque depende do nosso jeito de viver. Se você vive de uma maneira totalmente cabisbaixa e triste, quem vai ver Deus na sua vida? Ninguém. Pastor, eu estou passando por um problema. A alegria do Senhor é a nossa força. Qual é essa alegria? É o Espírito Santo. Se você aceitou Jesus, está no fruto do Espírito. A alegria vem dele. Não vem da sua natureza, não vem do seu querer. Vem do Espírito Santo. Então, quando estamos passando por necessidade, para mostrarmos para o mundo lá fora que Deus é Deus na nossa vida, o Espírito Santo, eu vou sair daqui de casa aqui, me dá alegria, me dá amor, me dá paz, para que eu possa sair da porta para fora e as pessoas vejam o Senhor na minha vida. Aqui para dentro, beleza, eu vou chorar, eu vou esbravejar com o Senhor, eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer com o Senhor, mas lá fora que eles vejam o Senhor na minha vida. Aleluia. Que eles vejam que o Senhor me transformou, que o Senhor cuida de mim. Isso não é falsidade, isso é mostrar que você crê em Deus, que o Espírito Santo está na sua vida. Pastor, mas no oculto eu vou ficar chorando. Mas peça o Espírito Santo consola, Ele é consolador. Ele consola, Ele conforta. Jesus, Ele espera cada um de nós de braços abertos
para se jogar aos pés dele em humildade, pedindo da seguinte maneira, para finalizar a mensagem: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me purificar, pois eu quero ser limpo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha história. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar o rumo da minha família. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar o rumo do meu emprego também. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar, Senhor Deus, a minha vida por completo, do jeito que eu estou precisando. Se o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor tem planos de paz, de amor para a minha vida. Deus não quer o nosso mal, Deus só quer o nosso bem. Então aquele leproso, ele saiu anunciando, reverenciando cada vez mais ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que aprendamos com esse leproso a chegar aos pés de Jesus da maneira certa. Vamos parar de mandar em Deus: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode realizar na minha vida. Se não quiser, Pai, amém. E vem, eu vou continuar te adorando, te exaltando e bendizendo, porque o Senhor é o Deus que transformou a minha vida de dentro para fora e me tornou luz para este mundo lá fora. Seja luz, seja o sal nessa terra. Aquele leproso antes não era sal, antes não era luz. Depois que conheceu Jesus, passou a ser luz para o mundo, passou a ser sal nessa terra, pregando o Evangelho de Deus. Quanto mais conhecemos Jesus, quanto mais chegamos aos pés de Jesus, mais queremos falar dele para as pessoas lá fora, mais queremos falar dele para a nossa família, mais queremos nos alegrar junto com o outro nele. Então que a graça de Deus esteja sobre cada coração aqui dentro, que nos assiste, aos nossos vizinhos. Que Deus abençoe a sua caminhada do dia a dia, os seus estudos, a quem estuda. Deus abençoe no seu lar, na sua família, que todo inimigo, que a gente sabe que o diabo está ao redor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele tenta usar a nossa fraqueza para nos atacar e devastar a nossa família, o nosso emprego, a nossa vida. Que o espírito imundo que tenta derrubar a sua vida, em nome de Jesus, venha cair por terra neste momento pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha habitar no seu lar e na sua vida em todo momento. Que Ele venha andar com você por onde você for. Ele venha ser o seu consolo, a sua força, a sua alegria, a sua paz. Que Ele te dê domínio próprio nas suas emoções, porque é o que precisamos. Porque o diabo ele também tem usado das nossas emoções, da falta de domínio, para poder atacar a nossa família, a nossa vida. A gente não consegue ter o domínio, mas o Espírito Santo é fruto. Ele nos dá, Ele nos fornece. Se a gente é transformado por Jesus, a gente aceitou a Ele, foi transformado por Ele, é através do Espírito Santo que nós temos essa mudança de caráter em nossa vida. Que Deus conforte as pessoas do Rio Grande do Sul também, que devem estar assistindo. Que Deus venha abençoar os seus lares, a sua vida venha ser renovada pelo Senhor. As pessoas lá fora, que Deus venha visitar o seu lar, a sua casa também. E que Jesus entre no seu lar, abre a porta do seu coração, para que Jesus seja o Senhor na sua vida, como é o Senhor na nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês e as palmas exaltamos ao nome do nosso Deus. Aleluia.